Eu vou reforçar que no fim da live, todas as pessoas que acompanharem todo o conteúdo vão participar de um sorteio de uma mentoria sobre comunicação, sobre oratória. Então vamos começar a falar sobre inteligência emocional e não tem como começar a falar de inteligência emocional se não falarmos sobre Daniel Goleman, que é o autor desse livro aqui, Inteligência Emocional. Daniel Goleman, ele é o papa, vamos dizer assim, da inteligência emocional. Ele é um psicólogo americano que escreveu esse livro aqui, best-seller, mais de 5 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. E eu quero pedir para você reforçar também, que é muito importante para o nosso trabalho, que você possa clicar no coração que está aí ao lado, dê likes, para que a nossa live apareça para mais e mais pessoas e contribua para mais e mais pessoas. Então vamos começar a falar sobre inteligência emocional aplicada à comunicação, que é o nosso objetivo aqui. A inteligência emocional, antes de falar sobre conceitos, sobre técnicas, é importante entender o que é emoção. O que é emoção? Emoção é uma palavra que é derivada do latim emovere. O significa externo e movere significa movimento. Ou seja, a emoção é algo que faz com que você se movimente, que você saia daquilo. É algo químico que acontece no seu cérebro. Por exemplo, se você você está nadando em alto mar, está lindo, maravilhoso, e de repente você vê a sombra de um tubarão. O que aquilo vai causar em você? Vai causar em você uma emoção que vai mudar o seu corpo. A sua fisiologia vai alterar, porque o seu corpo está te dando um sinal de alerta. Aquilo é algo químico que acontece. É algo automático. Então nós precisamos entender a diferença entre emoção, que é algo automático, e sentimento, que aí é algo mais racional, que vem por meio da emoção. Então você tem uma emoção que vai gerar um sentimento que você pensa mais sobre ele. Então vamos lá. O que é inteligência emocional? Entender os processos emocionais. Ou seja, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito nervosa e eu sei que em uma determinada reunião aquilo vai me afetar, vamos supor que a reunião, o nível da discussão está ficando alto, acalorado, e eu sei que uma hora ou outra aquela emoção que vai vindo com as conversas, ela vai aflorando, uma hora ou outra eu vou explodir. Então qual que é a inteligência emocional? É eu entender que essa questão vai acontecer e eu parar antes que ela aconteça. Então, por exemplo, se eu estou nessa reunião e a reunião está muito acalorada, eu peço um tempo. Vou tomar uma água, vou ao banheiro, não importa. Eu vou fazer com que essa emoção que está surgindo, que ela não, ela exploda. E naquele momento, se eu explodir, eu vou perder a razão, eu vou perder a conexão com as pessoas, ou seja, eu não vou estar sendo inteligente emocionalmente. Então, identificar qual é o seu estilo, a sua personalidade, já é o primeiro passo. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa muito estressada, eu já sei que alguns assuntos, eles atiçam mais. E se eu estiver participando de alguma coisa que tem a ver com esses assuntos, eu já coloco um ponto final antes que a emoção saia do controle. Mais uma vez, vou agir de maneira inteligente emocionalmente. Então, se eu já identifiquei isso, eu vou começar a cortar o pós-emoção. O identificar a emoção que é a grande dificuldade. Porque identificar uma emoção no momento que você está em apuros, vamos dizer assim,
o coração está disparado, você está completamente mudado fisiologicamente, que é difícil. Então aí que está o desafio. Você começar a identificar qual é a emoção que vai aflorar naquele momento. E se aquela emoção ela vai jogar contra você. Então vamos supor aqui, ó, nessa questão de estilo. Eu vou fazer uma apresentação. E aí eu sei que eu sou que eu tenho dificuldade para falar alguma palavra com a letra P. Então se eu for falar pedra, vai sair pedra, vai sair alguma coisa diferente. Então eu vou falar paralelepípedo. Eu vou usar uma palavra diferente, que eu já sei que aquela emoção vai me causar algo estranho e vou evitar entrar em rota de colisão com aquela emoção, com aquele momento. Então você sabendo qual ou quais são as emoções que mais afloram, vai contribuir consideravelmente para que você consiga controlar melhor aquela situação. Então a inteligência emocional, ela está ligada diretamente ao poder de relacionamento interpessoal. Se você perceber, não é difícil encontrar uma pessoa que ela não é a mais bem preparada tecnicamente para ser a responsável pelo setor. Mas ela está ali por quê? Porque ela se relaciona bem, ela cumprimenta todo mundo, ela brinca com todo mundo, ela sabe a hora de dar o feedback, ou seja, ela tem mais traquejo humano, ou seja, por consequência, mais inteligência emocional. Então, quando você está num ambiente dentro da empresa, é importante você entender o seguinte: a sua verdade não vai prevalecer sempre. Então, se você começar a querer usar aquela sua verdade o tempo todo, briga, você não está sendo nada inteligente. Então, quando você adapta a sua comunicação, adapta o seu estilo àquele ambiente, tenha certeza que os seus resultados serão muito melhor. Ser inteligente, QI, a parte cognitiva, é importante? Sim, muito importante. Porque você precisa saber como fazer aquela operação. Mas, se você ficar focado apenas na inteligência QI, você vai esquecer da inteligência emocional, que por consequência vai fazer você se desconectar das pessoas. E tudo que você faz dentro de uma empresa, ou é para o seu cliente interno, o seu colega de trabalho, ou para o cliente externo, aquele que de fato vai pagar pelo serviço que você está prestando. Então é importante você ter essa inteligência operacional, essa inteligência de como fazer, mas é fundamental que você tenha inteligência também de como lidar com pessoas. E a inteligência emocional ela vai trazer justamente isso. Como que eu vou começar a dar novo sentido para aquelas informações. Então vamos supor que a pessoa chega num dia e ela atrasa o trabalho. E o atraso, na minha concepção, é algo que eu tenho vontade de morrer, porque a pessoa atrasou algo. Se eu não der um novo significado para aquilo, se eu não tentar entender a raiz desse atraso, eu vou começar a levar para o lado pessoal. E a partir do momento que eu levei para o lado pessoal, eu vou começar a implicar com aquela pessoa. Não me entrega nada, que pessoa irresponsável. Agora não, se eu faço o contrário, se eu começo a pesquisar, perguntar para ele: ô João, por que você atrasou isso? Poxa Paulo, meu computador estragou, a internet ficou fora do ar, será que você me dá mais 10 minutos para eu finalizar isso? Olha como já muda. A pessoa se expõe, mostra para você o porquê do atraso e você, de uma forma mais empática, se coloca à disposição para ajudar. De nada adianta, já está atrasado. Vai adiantar o que você ficar brigando? Você ficar apertando aquela pessoa? Ela vai ficar desesperada, não vai conseguir entregar e mais uma vez o atraso vai aumentar. Então não adianta você querer ser o dono da razão se você não está agindo com inteligência emocional. Então o que é um dos pontos principais do autocontrole? Da inteligência emocional, autocontrole. Só que o autocontrole, gente, ele é uma variável finita. Como assim?
Se você vai para uma reunião de manhã, chegou na empresa, o seu autocontrole está onde? Está aqui, ó. Porque você ainda não vivenciou nada que desagradasse o seu comportamento naquele dia. Então, o seu autocontrole está aqui em cima. Só que com o passar do dia, você vai engolindo alguns sapos, você vai se controlando, vai se controlando, vai se controlando. Chega no fim do dia, você vai estar como? Extremamente nervoso. Ou seja, qualquer fagulha vai virar motivo para que você exploda e perca o controle e perca a razão. Então, quando você for um gerente, um gestor, seja inteligente emocionalmente. Uma coisa simples, que é marcar uma reunião na parte da manhã, se o assunto for muito delicado, ao invés de marcar para o fim do dia, no qual os nervos já vão estar aqui, ó, a flor da pele. Olha como que uma atitude sua é inteligente e faz com que você mantenha o nível de conversa entre as pessoas e o nível de controle, que por consequência aumenta também o nível de produtividade. Sejamos realistas. Essa reunião no início do dia, ela vai ser mais ou menos produtiva do que a reunião no fim do dia? Com certeza ela vai ser muito mais produtiva, porque as pessoas estão com autocontrole aqui, elas vão pensar antes de falar. Não vai existir, ou se existir, vai existir de uma maneira muito menor aquelas piadinhas, aquelas agulhadas no colega. Ou seja, a reunião ela vai ser mais produtiva. Ela vai ter um objetivo, que é resolver um problema e não criar outros problemas. Então, quando você tem o autocontrole, sabe que o autocontrole é finito, que você começa a interpretar as emoções das outras pessoas, isso tudo facilita demais para você quando você está com a palavra. Por exemplo, eu estou fazendo a minha apresentação e aí eu estou falando sobre algo religioso. E naquele momento eu percebi a alteração nas pessoas. Eu expus a minha opinião sobre religião e a minha opinião não caiu bem para aquela pessoa naquele momento. Então, o que eu faço? Se eu já consigo interpretar que eu gerei uma emoção diferente na pessoa, o que eu faço? Eu mudo de assunto. Ou então eu faço aquela abordagem de uma maneira diferente. Enfim, quando eu começo a interpretar a outra pessoa, quando eu começo a entender que a comunicação ela tem duas partes, que é o que nós conversamos na live de terça-feira de comunicação assertiva, eu começo a entender que a minha fala é importante, mas como a pessoa vai receber também é importante. Não que você precise pisar em ovos para falar com aquela pessoa, para ser inteligente emocionalmente. Não. Mas você também não tem que entrar em conflito para que a sua mensagem fique mais forte na cabeça daquela pessoa. Não faz sentido, você não vai ser uma pessoa inteligente. Pelo contrário, você vai gerar conflito, que é o que nós falamos na live sobre comunicação não violenta. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não existe emoção melhor ou emoção pior. Existem emoções que são mais aplicáveis em determinados ambientes. Por exemplo, no departamento de vendas, por si só, o departamento ele já é mais agressivo, ele já é mais competitivo. Se eu tenho uma pessoa com um perfil mais tranquilo, mais, vem cá meu amigão, e não leva nada para o lado da competição, não é o lugar dela ali. Agora, se eu quero um ambiente que seja para agregar as pessoas, para juntar as pessoas, aí sim essa pessoa ela seria ideal, o comportamento, o perfil dela. Então, você, quando for contratar alguém, ou for contratar um serviço, qualquer coisa nesse sentido, precisa entender também que existem perfis diferentes. Então, se aquela pessoa ela não se adaptou, não necessariamente ela é ruim, ela é burra, ela não sei. Ela apenas não se adaptou ou você não conseguiu identificar o cenário que seria melhor para ela dentro da empresa, dentro da organização. Então, gente, uma dica muito importante que eu escutei de um pesquisador chamado Pedro Calabres, que ele fala sobre isso, que é importante para você saber sobre as suas emoções,
e saber por que elas acontecem, é você identificar lá no seu passado, volta, lá no seu passado. Olha para a sua criança. Como que você era quando você tinha 5, 6, 7 anos? O que você vivenciou que pode estar interferindo hoje nas suas emoções? Pensa nisso. E aí você começa a dar um novo significado para aquilo. Então, ao invés, vamos supor que você estava jogando bola com 8 anos e um colega seu te deu uma porrada e você machucou. Se você tem isso enraizado na sua cabeça, toda vez que você for jogar bola, você vai ter uma emoção que remete à raiva. Então, se você tiver um novo significado para aquilo, por exemplo, significado de perdão, que você perdoa aquela pessoa, se você estiver jogando bola e acontecer um acidente, você não vai ficar com raiva. Você vai entender que aquilo é do jogo e, por ser do jogo, acidentes podem acontecer. Então pensa, volta no seu passado, mas eu não estou falando para vocês voltarem no passado para remoer coisas ruins mesmo na sua vida, não. Isso aí, se você quiser fazer, é melhor procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém para trabalhar isso de uma maneira mais profunda. Aqui é mais para você entender por que eu tenho esse tipo de atitude hoje. Se eu tenho esse tipo de atitude hoje, bem provável que isso venha da minha infância. Então pensa muito bem sobre isso. É uma dica, eu já fiz isso e de fato isso melhora consideravelmente a forma como você pensa sobre as suas emoções nos dias atuais. Então, mais uma questão para contribuir em relação à inteligência emocional, que é o seguinte: as pessoas têm mania de imaginar o seguinte: eu não vou ajudar esse meu colega, não, porque esse meu colega, se eu ajudar ele, ele vai conhecer do negócio e ele vai querer passar por cima de mim, ou ele vai subir degraus antes que eu suba. Só que não, gente. Por quê? Nós vivemos com energias, com frequência, de acordo com as pessoas que estão circulando. O que eu quero dizer com isso? Se essa pessoa ela está trabalhando numa energia mais alta, ela está aprendendo, ela está crescendo, por consequência você vai aprender, você vai crescer. Ou seja, mais uma vez, uma atitude inteligente que você vai ter. Uma atitude emocionalmente inteligente. Porque se você não pensar assim, você pensar pelo lado do ciúme, da raiva, da inveja, você vai, naquele momento, vai tirar a possibilidade daquela pessoa crescer. Só que, por consequência, você está tirando a sua possibilidade de crescimento também. E para terminar, eu quero deixar uma questão bem clara para vocês, que é o seguinte: tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim, igual aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, o temperamento ele não significa que você vai nascer assim e vai morrer desse jeito. Ele não determina o seu destino, porque o seu temperamento, a sua inteligência emocional, você pode trabalhar. Então você faz algo, deu errado, entenda que deu errado, entenda o porquê que deu errado e comece a mudar as suas atitudes, as suas percepções sobre aquele ambiente, sobre aquele determinado cenário. E para finalizar, de fato, agora essa parte da inteligência emocional, eu quero que vocês pensem em tudo que vocês forem fazer 1, 2, 3 vezes antes. É melhor você pensar 1, 2, 3 vezes antes do que se arrepender do que você fez. Então a inteligência emocional ela serve para criar empatia, para criar conexão com as pessoas e de fato transformar a sua comunicação em uma comunicação mais humanizada. Esse é o grande segredo, gente. Não adianta você fazer curso de oratória, fazer teatro e continuar tratando as pessoas com grosseria, sendo mal educado, pisando no pescoço de todo mundo para conseguir o que você quer. Não adianta nada. Se você não é uma pessoa empática, que traz resultados, que procura agregar, que age de maneira inteligente emocionalmente, tenha certeza que o seu resultado não virá. Então passe a ter esse elemento aqui, ó. Inteligência emocional como ferramenta, como aliada da sua comunicação, da forma como você passa a sua imagem, como você se vende.
Então, pessoal, nós finalizamos essa semana com 3 lives bem completas para que vocês passem a pensar diferente sobre comunicação. Falamos na terça-feira sobre comunicação não violenta, como fazer uma comunicação sem criar atrito. Falamos ontem sobre storytelling, que é mais uma forma de você se conectar com as pessoas por meio das emoções, dos sentimentos. E hoje finalizamos trazendo esse aspecto importantíssimo que é a inteligência emocional. Eu espero que com essas 3 informações, com essas 3 lives, vocês mudem a percepção sobre a comunicação. Passem a observar a comunicação como algo estratégico para a carreira de vocês. E de fato é. É a comunicação que vai expor, é a comunicação que vai jogar a sua imagem para cima e vai vender o que você quer. Seja um produto, seja a sua imagem, seja uma ideia, seja um conceito, não importa. É por meio da comunicação que você vai conseguir passar o que de fato você deseja naquele momento. Então, para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o fim aqui da live. E daqui a pouco nós vamos filtrar todas as pessoas que ficaram até o fim. Vamos fazer o sorteio da mentoria. E essa mentoria ela vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos entrar em contato com essa pessoa e vamos fazer o passo a passo. Quem estava aqui na live de ontem viu o fluxo do storytelling. E nós vamos fazer o storytelling daquela pessoa. Como que era a vida dela, as dificuldades, como que nós entramos, qual que vai ser a técnica que ela vai utilizar.